Quarto e último vídeo do Pacto de São José da Costa Rica, nós paramos no artigo 5º, vamos agora para o 6º. O 6º ele vem falar da proibição da escravidão e servidão. Segundo o pacto, toda forma de escravidão deve ser abolida. O artigo 7º vem falar do direito à liberdade pessoal e dentro do artigo 7º nós temos dois incisos muito importantes, que são o 6º e o 7º. Toda pessoa privada de liberdade tem direito a recorrer a um juiz e tribunal competente, a fim de que este decida sem demora, o princípio da serenidade aqui trazido pelo Pacto de São José da Costa Rica, serenidade no processo, na tramitação do processo, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordena sua soltura, se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido ou abolido, proibição da vedação do retrocesso. O recurso pode ser interposto pela pessoa ou por outra pessoa, não necessitando de advogado. Então, o Pacto aqui de São José da Costa Rica, ele traz direitos e garantias processuais do recurso e a celeridade da tramitação do processo no caso de privação da liberdade ou ameaça de privação de liberdade. O 7º vem dizer que ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Vem dizer que ninguém pode ser detido por dívida, salvo obrigação alimentar. Na Constituição Brasileira de 88, traz a previsão do depositário infiel. Aqui, no Pacto de São José da Costa Rica, é somente obrigação alimentar. Então, como fica a situação do depositário infiel? Nós sabemos que existe a pirâmide de Haskell. Lá em cima a Constituição, abaixo as normas supralegais, depois as leis e etc. O Pacto de São José da Costa Rica não foi acolhido pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Por isso, ele não equivale a uma emenda constitucional. Ele não poderia, portanto, revogar o artigo da Constituição. Por causa disso, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 25. Então, hoje não existe mais prisão do depositário infiel no Brasil e a base legal, a jurisdicional, é a súmula 25 do STF e não o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica foi, é lógico, uma grande inspiração, uma grande base legal, mas ele não tem poder sobre a Constituição. Por isso, a súmula 25 do STF, que é o guardião da Constituição, proíbe hoje a prisão do depositário infiel no Brasil. O artigo 8º, ele vem falar das garantias judiciais. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável. Ainda a previsão do defensor e ainda, novamente, o princípio da razoável duração do processo. Artigo 9º. Ele vem falar do princípio da legalidade e da retroatividade. Nesse artigo 9º aqui, todos só podem ser punidos por algo já previsto em lei, e a lei benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Artigo 10º, direito à indenização do Estado em caso de prisão ilegal, do caso ainda de ficar preso além do prazo. Artigo 11º, proteção da honra e da dignidade, os direitos da personalidade. Artigo 12º, liberdade de consciência e religião plena. Artigo 13º, liberdade de pensamento e liberdade de expressão, aí proibindo qualquer forma de censura. Artigo 14º, direito de retificação e resposta. Essa deve ser proporcional ao agravo que lhe foi submetido. O artigo 15º, ele vem falar do direito de reunião. Esse direito de reunião, observe, ele pode ser cerceado em caso de guerra. Então, o pacto, ele também traz isso. No caso de guerra declarada, ele traz a previsão da proibição de reunião. É lógico que essa reunião deve ser para fins pacíficos. Artigo 16º, liberdade de associação pacífica. 17º, proteção à família. Artigo 18º, mais direitos da personalidade, direito ao nome, todos os direitos da criança. Artigo 20º, direito à nacionalidade.
Artigo 21, direito à propriedade privada. Ela traz também dispositivos em que a propriedade privada poderá ser destituída se for de interesse coletivo, com prévia e justa indenização. Artigo 22, direito de circulação e residência dentro do seu país. E no inciso 9 desse artigo 22, vem trazer um inciso importante, que é a proibição da expulsão coletiva de estrangeiros. Não se pode fazer aquilo que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, a expulsão coletiva de estrangeiros, e não só de estrangeiros, mas também de minorias, de determinados grupos. Mas como está expresso a palavra estrangeiros, guarde isso na hora da prova. A expulsão coletiva de estrangeiros é um tipo de discriminação e isso não pode acontecer. Sabemos que a Convenção permite, em alguns casos específicos, a expulsão e a extradição, mas expulsão coletiva de forma alguma. Artigo 23 trata de direitos políticos, o direito de votar, de ser votado, de eleger democraticamente os representantes. 24, igualdade de todos perante a lei. Artigo 25, a proteção judicial. Todos esses artigos nós falamos, eles foram retirados com base na Declaração do Homem e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Americana e o texto também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não há segredo para a prova. Onde que as bancas vão buscar as questões? Nas questões mais complexas. Por exemplo, tudo que nós falamos até agora foram de direitos civis e políticos. Agora, o artigo 26, ele traz a previsão de direitos do desenvolvimento progressivo, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de segunda geração. Por isso eu trouxe todo o texto do artigo 26. Os Estados partes comprometem-se em adotar providência, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente direitos de primeira geração, implementação imediatas, direitos de segunda geração e implementação progressiva, a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação de segunda geração, ciência, cultura, constante da Carta da Organização dos Estados Americanos, a Carta da OEA, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Como o objetivo nosso é a prova, cabe aqui entender que direitos de segunda geração estão previstos no artigo 26 aqui do Pacto de São José da Costa Rica. E ele teve como base ainda o texto da OEA e ainda o Protocolo de Buenos Aires. O Protocolo de Buenos Aires ele veio para renovar, dar uma nova roupagem, né? Ele veio modificar a Carta da Organização dos Estados Americanos. A expressão correta é reforma, né? Ele reforma a Carta da OEA, a Carta dos Estados Americanos, e traz novos termos, por exemplo, a reestruturação de alguns artigos e atualizando para o contexto em que nós vivemos. Portanto, Carta da OEA e Protocolo de Buenos Aires como fonte aí para esse artigo 26. O que ocorre nesse artigo 26? Ele não elenca, ele não traz explicitamente, detalhadamente, quais são os direitos sociais que serão protegidos, os direitos de segunda geração. Isso ficou a cargo do Protocolo de São Salvador, que nós veremos ainda ao final desse vídeo. Artigo 27, ele fala de suspensão de garantias, por exemplo, no caso de guerra. Exemplo, reunião. O direito de reunião será suspenso em caso de guerra. Então, isso veio trazido aqui por esse artigo 27. O artigo 28 fala da cláusula federal. Os entes internos, por exemplo, os Estados-membros, eles possuem normas. E essas normas devem estar de acordo também com o Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 29 vem falar de normas de interpretação. Dessa forma, nenhum Estado pode interpretar um texto
da Convenção, do Pacto de São José, para excluir direito ou não implementar outro direito já existente naquele país. O artigo 30 fala do alcance das restrições, vem falar também que nenhuma reserva que foi recolhida por um país pode abolir outro direito trazido pelo Pacto de São José, e ainda nenhuma reserva pode limitar o gozo dos direitos e liberdades garantidos. O artigo 31 fala do reconhecimento de outros direitos. Um direito que já foi reconhecido naquele país não pode ser cerceado pelo acolhimento, pela ratificação do pacto. O 32 fala da correlação entre deveres e direitos. Toda pessoa tem deveres com a família, com o Estado, com a sociedade, e os direitos individuais, eles se limitam aos direitos coletivos. Os direitos coletivos, eles prevalecem sobre os individuais. Os 32 vem falar dos direitos e garantias. A partir do 33, até o 73, fala da comissão e a corte. Nos primeiros vídeos nós falamos muito da comissão e da corte. Praticamente um vídeo para falar da comissão e um vídeo para falar da corte. Mas ainda ficou algum detalhe aqui para ser analisado sobre a corte, algo importante. Com relação ao Brasil, atendendo à solicitação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte de Direitos Humanos, ordenou a adoção de medidas provisórias, o artigo 63(2) da Convenção, para evitar novas mortes de internos no presídio de Urso Branco em Porto Velho. Foi um caso importante, decisão da Comissão e da Corte, foi as medidas cautelares provisórias no presídio de Urso Branco em Porto Velho. Portanto, onde mais de 35 pessoas foram brutalmente assassinadas em 1º de junho de 2002. Portanto, foi algo histórico da intervenção da Corte e da Comissão no Brasil. Mas o caso mais famoso não foi esse. O caso mais famoso ainda foi que nós conhecemos como do Araguaia. Mas ainda em sentença histórica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos responsabilizou internacionalmente o Brasil pelo desaparecimento de 70 pessoas entre os anos de 1972 e 1974, agora sim, na região conhecida como Araguaia. Este aqui foi a decisão, foi a primeira decisão. Essa aqui, em todos os direitos humanos, estudo de direitos humanos na América, eles citam este caso do Araguaia, por isso ele ficou tão famoso. Entre as medidas de reparação, a Corte Internacional de Direitos Humanos determinou que fossem investigadas, processuadas e punidas, sancionadas as pessoas, no caso, agentes estatais, responsáveis pelos desaparecimentos, decidindo que a lei de anistia não pode ser utilizada como escudo para proteger ex-agentes da ditadura. Este caso Araguaia foi durante a ditadura militar, onde cerca de 70 pessoas sumiram, desaparecimento forçado. Então houve tortura, houve morte e desaparecimento do caso Araguaia, e a Corte condenou o Brasil. Mas o Brasil, como sempre naquela época, o Brasil nessa época de 72, 74, e na época do julgamento, ele estava naquela fase de transição entre ditadura para democracia. Portanto, naquele período, o Brasil ainda não havia mecanismos, não havia tanto interesse ainda em proteger os direitos humanos. Então, houve a lei de anistia, que o objetivo principal dela era proteger esses ex-agentes, mas a Corte Interamericana percebeu que o Brasil não é sério, o Brasil não se interessou em punir os agentes da ditadura. Mas o caso ficou conhecido internacionalmente, então é bom, quem tiver mais interesse, estudar aí a questão do Araguaia, é só digitar Araguaia lá no Google, que você vai ter todos os detalhes. O artigo 74, ele vem falar da assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo e denúncia. Do artigo 74 aqui do Pacto de São José da Costa Rica até o final, ele fala da assinatura do país, da ratificação, quais reservas podem, como serão as emendas, e o protocolo facultativo e como serão as denúncias. Então, daí em diante, não tem muito objetivo para fim de prova, porque nós já falamos sobre isso nos primeiros vídeos. Vamos falar aqui sobre dois protocolos
adicionais que o Brasil ratificou para a gente encerrar o nosso material. O primeiro foi o protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Esse protocolo aqui veio elencar os direitos de segunda geração. O artigo 26 trouxe a previsão e o protocolo aqui ele vem especificar. O protocolo prevê a progressividade na implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais, conforme se verifica em seu artigo 1º. Os Estados-partes nesse protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar medidas necessárias, tanto na ordem interna como por meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis. Olha, isso é importante, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta o seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir progressivamente, de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos nesse protocolo. Dentre os direitos previstos nesse protocolo, pode citar a obrigação de não discriminação, não admissão de restrições ao direito do trabalho, questões trabalhistas, condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, direitos sindicais, direito de greve, direitos à previdência social, direito à saúde, direito ao meio ambiente sadio, direito à educação, direito aos benefícios da cultura, direito à constituição e proteção da família, direito da criança, proteção de pessoas idosas e proteção de deficientes. Ele foi acolhido pelo Brasil pelo Decreto Presidencial número 3321, de 30 de dezembro de 1999. Nós precisamos saber para a prova que o artigo 26 traz direito de segunda geração e o protocolo de São Salvador também. Nós tivemos ainda mais um protocolo, este protocolo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, referente à abolição da pena de morte. Também conhecido como Protocolo de Assunção, foi assinado em Assunção, no Paraguai. É o Decreto 2754, de agosto de 98. Artigo 1º, os Estados-partes desse protocolo não aplicarão em seu território a pena de morte a nenhuma pessoa submetida à sua jurisdição. Não será admitida reserva alguma a este protocolo. Entretanto, no momento da ratificação ou adesão, os Estados-partes nesse instrumento poderão declarar que se reservam o direito de aplicar a pena de morte no tempo de guerra, é o caso do Brasil, de acordo com o direito internacional por delitos sumamente graves de caráter militar. 2. O Estado-parte que formular essa reserva deverá comunicar ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, no momento da ratificação ou adesão, as disposições pertinentes de sua legislação nacional aplicáveis em tempo de guerra a que se refere o parágrafo anterior. 3. Esse Estado-parte notificará ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos de todo o início ou fim de um estado de guerra aplicável em seu território. Portanto, pessoal, para fins de prova, o Brasil ratificou este protocolo referente à abolição da pena de morte e ainda colocou a reserva no caso de guerra. No caso aqui, então, é o Decreto 275, de 27 de agosto de 1998. Nós temos aqui a segunda parte, o artigo 3º, inciso 1. Este protocolo fica aberto à assinatura e ratificação ou adesão de todo o Estado-parte na Convenção Americana. A ratificação desse protocolo ou adesão do mesmo será feita mediante depósito de instrumento de ratificação ou secretário de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. E o artigo 4º, este protocolo entrará em vigor para os estados que ratificarem ou a ele aderirem a partir do depósito respectivo instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria da OEA. Isso não cai em prova, pessoal. Então, Assunção, Paraguai, 8 de julho de 1990. Essa é a data aqui da assinatura do protocolo. O Brasil ratificou, foi em 1998, 8 anos depois. Então, a assinatura foi em 90, ratificação em 98 pelo Brasil. Então, para fins de prova, saber que o Brasil assinou os dois protocolos. O protocolo de São Salvador, a questão de direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. E o protocolo ainda sobre a abolição da pena de morte. Só que o Brasil tem a reserva. O Brasil apresentou a reserva no caso de pena de morte em caso de crimes de autotraição
em guerra declarada. Essa foi a ressalva trazida pelo Brasil. No mais, era isso que eu tinha para passar para vocês a respeito do Pacto de São José da Costa Rica. Tenho certeza que a gente abordou nesses 4 vídeos os aspectos mais importantes, aquilo que cai em prova. Então, o que eu desejo a você que possa fazer uma boa prova e eu aguardo vocês nos próximos trabalhos. Muito obrigado e até a próxima.